Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, gente. Agora a área encarnada. Boa noite a todos. Boa noite. Melhor de três. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim todo mundo acordou, né? Já que o sol tá bacana de fora, que a gente vai ficar nesse corpo mole. Não é verdade? Vamos aproveitar, vamos beber da fonte divina, que é Jesus, com seus sábios ensinamentos. A Casa de Miramês fica feliz em receber todos vocês para mais uma noite de estudos da luz da doutrina. Eu queria saber aqui, quem é a primeira vez que vem numa casa espírita ou numa casa de Miramês? Todo mundo já esteve por aqui ou numa casa espírita? Que bom, fica mais fácil. Essa noite nós vamos falar sobre um tema que todo mundo briga. É um conflito eterno. Eterno não, mas é um conflito de longa data. Quem sou eu? E quem vai falar para nós é o nosso irmão Flávio. Mas antes, eu queria fazer uma coisinha bacana. Estava eu ali, dando uma lida em algumas mensagens espíritas, e achei uma que é muito bacana, a título reflexivo, que a gente tem um pouquinho de tempo aqui, para vocês guardarem. O título é Aprendi por Kardec. Sem caridade não há salvação. Somos espíritos vivendo experiências carnais. A fé inabalável encara frente a frente a razão. A prece é um ato de adoração, nos aproxima de Deus. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras. Orgulho e egoísmo são as fontes das maiores misérias humanas. A reencarnação prova a justiça divina. O que se planta aqui, o que colheremos na vida espiritual. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Bacana, a gente começar a dar uma aquecida do cérebro, pensar um pouquinho sobre a vida, né? Porque afinal está todo mundo aqui, porque a vida está ótima lá fora, não está? Está todo mundo no mar de rosa, uma alegria total. Estou vendo semblante, todo mundo rindo, a orelha está quase caindo, tanto sorriso que eu estou vendo. Mas ajuda, gente. Vamos agradecer as oportunidades, né, que a vida nos oferece, que são todas, vêm na forma de desafios mesmo, tá? De cobranças para a nossa lapidação do Espírito. Bom, antes da gente começar, vamos pedir a Jesus, esse mestre amigo, esse mestre irmão, que preparou esse dia para a gente com muito amor, muito carinho, rogando a Ele. Jesus, mestre irmão, companheiro de todas as horas, querido amigo das horas de dor, de tristeza, de solidão, aqui estamos, mestre querido, querendo beber da fonte da tua água, a água da vida, a água que consola, a água que estrutura, que fortalece, que principalmente transforma. Divino Jesus, que possamos essa noite aprender um pouco mais sobre tantas verdades que nos cercam. Pedimos todo o amparo e proteção para que o palestrante da noite possa desenvolver o estudo na mais perfeita harmonia, com os planos mais altos. Por isso, Jesus, pedimos, fica conosco, hoje, agora, para todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Nossa, é muito bom estar aqui nessa casa querida, né? Nesse hospital de amor e misericórdia, para tratar de um tema tão importante. Então pedimos a Jesus que nos ampare, que nos ilumine e que possamos sairmos daqui hoje amplificando um pouquinho mais o nosso entendimento sobre de quem nós somos. Ok? Bom, quem eu sou? Esse é o tema de hoje. É de dar uma estremecida na gente, né? Quem eu sou? Mas esse desejo de saber sobre a nossa essência não é de hoje. Nós temos um escrito no templo de Delfos, por Sócrates, que se atribui a Sócrates, uma frase que diz o seguinte: conheça-te a ti mesmo.
conheça-te. Esse desejo do homem buscar se conhecer melhor já vem de muito tempo. Mas até hoje a gente tem essa dificuldade de nos conhecer. Eu vou fazer algumas provocações, mas não precisam responder. É para essas perguntas continuarem ecoando em seus corações ao longo das semanas que virão por aí. Quem é você? Quem é você? Se perguntarmos a uma criança, principalmente se ela for mineira, ela vai falar assim: eu sou eu, uai. Né? Uai, eu sou eu. Mas a gente cresceu, como Paulo disse, né? Crescemos, e como o nosso querido Paulo aqui também comentou, já de algumas reencarnações. Somos crianças, nós somos um espírito velho num corpo de criança. E hoje, com a maturidade que cada um dos senhores e senhoras apresentam aqui, uma bagagem de experiência. E ainda a gente fica titubeando para responder esse questionamento: quem eu sou? Por favor. Eu sou um espírito criado por Deus e hoje eu estou geral. Hoje eu estou geral. Nossa, o Geraldo caminhou bem aqui. Ótimo. Porque essa pergunta a gente consegue conseguir respostas em níveis diferentes. Se a gente perguntasse a Paulo de Tarso, melhor, se perguntássemos a Saulo de Tarso antes da conversão, ele diria que ele era o doutor da lei. Percebe a profundidade diferente? O nível que o Senhor foi e o nível que Paulo foi. O nível que a criança foi. Eu sou eu, uai. Se perguntássemos a Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, quem é você? Ele responderia o seguinte: eu sou o inconsciente que se realizou. Olha que profundidade diferente. Se perguntássemos a Paulo de Tarso agora, já convertido, depois da queda de Damasco, depois dos anos que passou no deserto, no oásis de Dan, ele responderia: eu só sei que Deus é que vive em mim, porque eu não sou ninguém. Percebeu mais uma diferença de profundidade? Esse desejo é desde sempre de descobrirmos quem somos nós em essência. Jesus, quando questionou Pedro 3 vezes, ele queria levar Pedro justamente nessa busca íntima de si mesmo. Ele questiona: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Pedro, tu me amas? De novo. Porque no primeiro momento, Pedro chegou a um nível de resposta que muitas vezes nós buscamos, porque somos ainda reativos. A gente ainda está naquele nível do bate-volta. Nem sempre, como o Sr. Geraldo fez aqui, a gente constrói uma resposta. Ou a gente fica na superficialidade, como Saulo responderia, se fosse questionado: eu sou o doutor da lei. Olha o ego.
Olha o nível de busca dos arcabouços externos. E Jesus pergunta mais uma vez, a terceira e última vez a Pedro: tu me amas? Ele foi tão fundo em sua alma que falou assim: mestre, tu sabes de tudo. Esse questionamento, esse diálogo está em João. É muito bacana isso, né? E Jesus sempre teve esse propósito de fazer com que a gente nos questionasse sobre essa essência divina que habita em nós. Mas nós invertemos o ritmo da coisa. A ordem dessa busca nós invertemos. Nós pegamos o que é secundário e colocamos no lugar daquilo que é essencial. Onde o essencial deveria vir em primeiro lugar. Se é essencial, não pode faltar de maneira alguma. Mas muitas das vezes a gente vai para fora, vai para aquilo que é secundário. E essa busca de responder quem eu sou, ela fica atribuída ao ego, que eu alimento ele a todo momento. Nossa, os meus títulos, os meus diplomas, olha o meu carro, olha a minha casa, olha o quanto eu sou bonito, olha os meus lindos cabelos. Então, essa persona, essa armadura social que eu utilizo para as relações, ela acaba assumindo algo tão poderoso que eu não me preocupo mais com a essência, com aquilo que está dentro. Quando eu estou externo, olhando para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu liberto. Ainda mais hoje, nesse mundo de tecnologia, os likes é que falam. Nossa, se eu ganhei X like, eu estou bombando. Nossa, eu estou assim, estou agitando mesmo, ganhei X likes. Então, a preocupação muita é com o externo. E a gente sofre, a gente pena, porque a gente fica passando por turbulações, passando por dificuldades desnecessárias, porque a gente sabe o caminho, a gente sabe. Existe uma voz dentro de nós que Sócrates chamou de daimon, esse anjo dentro de nós. Esse demônio na época não tinha essa conotação de demônio que os nossos irmãos evangélicos têm, não. Então daimon, demônio, um anjo, que Sócrates dialogava com ele constantemente. Muitas das vezes, a dependendo da postura desse daimon, Sócrates percebia que ele estava irritado com a sua colocação. E ele dava um jeito de consertar. Todos nós temos esse algo dentro de nós que nós precisamos burilar, entrar em contato. Mas aí o movimento não pode ser mais para fora. O movimento, ele precisa ser para dentro. A minha mudança de comportamento, eu não estou nem falando para com o outro, não, ainda estou falando para conosco mesmo, comigo, de cada um para consigo. Ela
precisa ser interna. Não é mudando uma roupa que eu vou conseguir mudar a situação. Não é comprando um relógio diferente, um celular, última geração, que os meus comportamentos vão mudar. Isso é dentro. Mas tem toda uma construção aí, né? Joana de Anjos, no livro, na série psicológica dela, que são 16 volumes, no volume 2, do livro 2, que fala do homem integral, no capítulo 3, ela vai falar de autoconhecimento. Ele vai falar de religião e de religiosidade. E vai falar de ética. Tudo que nós precisamos. Mas a gente passa grande parte da nossa vida buscando nutrir as nossas necessidades, o nosso sustento e daqueles que estão conosco. A gente trabalha, tal, busca, e com isso a gente meio que se isola do social, principalmente do social em prol do próximo, em prol do outro. A gente vai fechando em nosso núcleo, fechando cada vez mais para que a gente consiga cada vez mais subir algum degrau ou outro, nos colocarmos melhor na empresa. E a gente vai deixando de lado até mesmo o marido, a esposa, os filhos, porque a necessidade de se desdobrar cada vez mais, ela acontece. Porque a psicologia comportamental fala que existe algo que é insaciável. E esse algo é o dinheiro. É insaciável. Se eu tenho x, eu quero 2x. Se eu tenho 2x, eu quero 2x elevado ao quadrado. Se eu tenho 2x elevado ao quadrado, eu quero 2x elevado ao... E por aí vai. Não tem fim. É insaciável. Se eu me contento hoje com uma bicicleta e eu tenho uma oportunidade de conseguir uma motoca, nossa, que maravilha. Aí depois eu tenho a oportunidade de ter um carro, opa, aí depois eu tenho um carro melhor ainda, nossa, é insaciável. Não tem fim. Então, quando a Joana de Anjos traz isso para a gente, ela faz justamente um convite para que a gente olhe para dentro. Olhe o nosso interior. Porque só assim eu consigo encontrar um caminho a seguir. A questão 621 do Livro dos Espíritos tem uma pergunta bastante interessante, que ela fala o seguinte: onde está escrito a lei? A lei ela não está escrita aqui, a lei ela não está escrita naqueles livros que estão ali dentro. A lei está escrita em nossa alma, na nossa consciência, né, Geraldo? Na nossa consciência. Mas eu estou buscando tudo fora. Mas a lei está aqui dentro. Eu fico sujeito aos likes. Eu posso estar destroçado, cansadíssimo, abatido, sem ninguém para sair, ninguém me convidou, não tem nenhuma festa para que eu vá, não tem nem dinheiro para ir, mas de repente, para dar satisfação à minha turma do Facebook, do Instagram, o que eu faço? Levanto, faço a barba, visto uma roupa, pelo menos uma camisa legal, tiro uma selfie, saindo para a balada. Aí eu tiro a roupa e entro para debaixo do coberto e vou dormir. Eu estou tão preocupado comigo que eu estou dando preferência às coisas secundárias. É isso que Joana de Anjos trouxe. Com essa atitude eu vou fomentando o meu ego, eu vou inflando o meu ego. A resposta de Saulo de Tarso era uma resposta de alguém que estava com o ego inflado.
doutor da lei, com a autoridade de prender e de condenar. Prender, julgar e condenar. É namorado de uma mulher belíssima como Abigail e queria a qualquer custo fazer aquele Estevão, pessoa tão simples, não tem nenhum título, pagar pela humilhação que ele teve no debate. Aliás, nem debate, porque Estevão não permitiu que Saulo manifestasse. Então o ego inflado, o meu poder, eu posso tudo. E Jesus continua fazendo esse comentário do livro Paulo e Estevão. Quem não leu, leia, é espetacular. E ainda, buscando os ensinamentos de Jesus, com esse desejo que ele tem de nos conduzir a olhar para dentro e não para fora, tem uma história bastante interessante mesmo, que é do jovem rico, o mancebo rico. E eu vou pegar a versão aqui em Mateus, se vocês permitirem, eu vou ler um pouquinho, ok? Está em Mateus 10, 17, 22. Olha que interessante. O jovem rico. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: O que me perguntas acerca do bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E disse a ele, e ele perguntou a Jesus, quais? E Jesus lhe disse: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: guardai todas as coisas. Que falta ainda? Ou seja, ele guardava já tudo isso. Não matava, não roubava, não adulterava, amava o próximo. Aí então Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vá, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O moço, ouvindo isso, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Olha que caminhar interessante. Inicia essa passagem falando: eis que aproxima-se. Já é um movimento espetacular. É um movimento que esse jovem rico aproxima de Jesus, que é um movimento que nós a todo momento precisamos fazer. Nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, a gente precisa dessa aproximação com Cristo, principalmente quando a minha mente estiver atormentada, as preocupações virem à tona, as dificuldades de raciocínio surgirem. Eu preciso me aproximar dele. E é muito tranquilo. Eu ouvi uma vez de um amigo que disse o seguinte: a distância nossa de Jesus é uma prece. Olha a aproximação. Uma prece. Às vezes a gente passa dias, semanas e não faz uma prece, não faz um culto do Evangelho no lar. Aproximar de Jesus, uma prece.
E essa história do mancebo é interessante porque ele cumpria absolutamente tudo. Mas quando Jesus disse: então você já cumpriu tudo? Que legal! Parabéns! Então vá, venda os seus bens e distribui para os pobres. Em algumas versões falam assim: depois vem e segue. Outras literaturas, porque André Luiz, Emmanuel e outros tantos vêm amplificando o entendimento sobre o Evangelho de Jesus de maneira magnífica, que a gente consegue extrair tanta coisa belíssima dessas passagens. Traz que uma semana depois o jovem rico tinha um evento muito grande. Ele era um atleta jovem e tinha uma corrida de bicas, e ele gostava dessa prática de esporte. Saulo também gostava de corrida de bicas, que é uma carroça, uma espécie de uma carroça, puxada por 2 cavalos. Então ele foi para esse evento na arena e ali sucumbiu. A sua vida foi ceifada. O jovem rico desencarnou, se abstendo de seguir a Jesus, porque a força externa era muito grande. Eu não disse que o dinheiro é algo insaciável, de acordo com a psicologia comportamental, os behavioristas. Essa história ela não termina por aí. No início do século XVII, esse jovem rico reencarna. Eu só vou falar o nome dele no final, deixar um suspense, Esse jovem rico reencarna no início do século XVII, assim como Filipe IV. Quem que é o Filipe IV? Rei da Espanha. Esse jovem rico nasce de uma família onde o pai era português e a mãe francesa, nasceu na Espanha, amigo do Filipe IV, rei da Espanha, que tinha um enorme interesse em enviar esse jovem rico para o Brasil. E o sonho dele era vir para o Brasil. Desde sempre ele tinha esse desejo enorme de vir para as terras de Santa Cruz. Combinado com o rei, ele vem para o Brasil para, segundo o rei, defender os desejos da coroa espanhola. Mas esse jovem rico estava muito bem resolvido consigo mesmo, porque também, gente, depois de quantos séculos, 17 séculos depois daquela manota que ele deu ali com Jesus, em ter abrido mão desse belíssimo convite, então ele estava muito bem entendido do que ele queria. Chegando nas terras brasileiras, desembarca na região do Nordeste, e ali ele faz um excelente trabalho. Os indígenas e as comunidades africanas, os escravos africanos, tiveram um verdadeiro print com ele, uma verdadeira impressão, uma paixão, um respeito, um carinho muito grande. E ali ele teve um trabalho belíssimo de proteção aos indígenas e aos negros. Foi a partir do seu trabalho que uma lei de proteção aos indígenas acabou surgindo. Ele reportava ao rei tudo aquilo que não prejudicasse aqueles que estavam nas terras de Santa Cruz. Então só reportava aquilo que não iria prejudicá-los. Com isso, em um momento
ele titubeou, né? Pensou em voltar para a Espanha. Ele tinha muitos bens na Espanha. Imagine o quanto ele deve ter agaiado também com essa passagem dele. Aqui nas regiões, se não me engano, é Maranhão, né? Acho que é Maranhão. Então ele titubeia, ele começa a desejar voltar para a Espanha, para sua terra natal. Ele ouve lá no fundo uma voz: venda todos os seus bens, distribua aos pobres, depois vem e segue. Assim que ele pôde, ele enviou uma carta com autorização para um amigo vender todos os bens e distribuir aos pobres. O nome desse jovem rico que perdeu a oportunidade em diálogo com o próprio Cristo, séculos depois, ele ouve o eco das palavras do Cristo em sua alma. Na sua alma. Venda os seus bens, distribua aos pobres, vem e segue. Miramês, o jovem rico, o mentor de nossa casa. Amplificar esse nosso tema de hoje, de quem eu sou, com mais essa história, com mais essa belíssima passagem, é mostrar que nós não vamos fugir a isso. O próprio Jesus disse que nenhuma ovelha vai se perder. Outra fala de Cristo: Saulo, por que recalcitras contra os aguilhões? Por que fica dando coice em ponta de lança? Na gíria de hoje seria assim: aceita que dói menos. Vamos crescer? Vamos buscar realmente olhar para dentro? Eu sei que muitos, é um convite que eu fico temeroso de fazer sempre quando eu tento olhar para dentro. Porque eu sei das minhas dificuldades, eu sei da minha pequenez, das minhas fragilidades. É um movimento difícil. Dói. Ao olhar para as nossas fraquezas, dói. Mas não tem outra forma de fortalecermos se não olharmos para dentro. Porque é esse olhar que liberta. O olhar para fora fica no nível do vislumbre, do sonho. O olhar para dentro, remexendo as nossas misérias, é que nos faz crescer. E Carl Gustav Jung fala que o que negas te submetes. Aquilo que eu não quero ver, eu não quero enxergar, vou até tirar o óculos, eu não quero ver, eu acabo que sou tomado por esse complexo. O jovem rico, naquele momento, ele buscou toda aquela pompa do ego. Nossa, puxa vida, eu faço tudo, mas eu vou ter que vender meus bens. Como é que eu vou praticar os esportes e tal? Eu gosto de corrida, eu gosto... sabe? Não era nem nada assim absurdo. Não era nada absurdo. No desejo de manter essa conquista externa, que é onde as traças
corrói e o ladrão rouba, ele manteve essa fortuna por uma semana apenas. A gente não sabe quando é que seremos chamados a prestar conta no plano espiritual. Pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser daqui a 100 anos. Joana de Anjos fala que, vocês percebem que eu estou falando, essa olhar para fora é essa inflação de ego, né? É um desejo secundário ao invés do essencial. E Joana de Anjos, ela fala o seguinte, que a força que os homens tiveram para desintegrar o átomo, olha que interessante, que analogia espetacular que ela faz. Toda essa complexidade que foi mobilizada para desintegrar o átomo é menos ainda do que toda a força que nós precisamos ter para implodir o ego, para lapidar o ego. A gente também não pode destruí-lo, a gente precisa dele, senão a gente morre. Mas ele não precisa ser o Senhor Todo-Poderoso da casa. A gente precisa do ego, mas ele não pode ter a posse de nós mesmos. Sem responder ainda, continuando na provocação, né? O Geraldo foi audacioso, convicto de responder, obrigado também. Mas uma prova de que a gente tem uma dificuldade de entrar em contato conosco mesmo e de que a gente não nos conhece é quando alguém xinga a gente de alguma coisa ou coloca um apelido na gente. E a gente fica revoltado com isso, sendo que não somos, muitas vezes. A pessoa xinga e de repente me xinga de careca. Então por que eu vou importar? Ele está falando a verdade. Mas muitas das vezes eu perco a paz, eu perco a serenidade, eu perco o meu equilíbrio, alguns até o réu primário, por causa de um insulto, de uma crítica que não corresponde. Não responde. E nesse momento em que eu perco a paz, é como se eu desse o controle da minha vida para o outro. Outras pessoas não conseguem ficar sozinho. Termina o namoro, arruma outro, não consegue parar e ficar com ele mesmo. Não consegue passar umas férias e ficar dentro de casa. Não consegue um fim de semana que todo mundo viajou porque ele não tinha uma liberação do trabalho, alguma coisa, não conseguiu sair com a turma, ficou em casa. Isso é a morte. Isso é um absurdo. Nós não temos paciência de ficar conosco. Por que será? Porque eu ronco, porque eu tenho medo, porque eu estou triste? Joana de Anjos, no capítulo 1 do Homem Integral, ela fala de 5 fatores de perturbação que nos impede de entrar nessa sintonia conosco. Medo, um dos 5 fatores. É normal a gente ter medo. É isso que nos mantém vivos, né? Não arriscar, não ser imprudente. Mas ela está falando do medo que vai acima disso. Algo a nível patológico.
Ansiedade. Nossa, essa pega muitos de nós. Ansiedade. É uma das causas que mais estão levando gente para os consultórios. Ansiedade. Não conseguir lidar com as nossas questões. Rotina. É não conseguir lidar com o novo, com o diferente. Ou não dar conta de ficar naquela situação. Tudo isso nos promove um desequilíbrio profundo. A rotina. Outro que Joana de Anjos aponta: liberdade. A liberdade. A gente não consegue lidar muito bem com a liberdade. Principalmente aquele que foi criado com a mãe muito em cima, com o pai muito em cima. De repente a pessoa não consegue escolher casa e não consegue escolher uma calça. Ele não teve, está ali, ele não consegue fazer isso. Precisa-se de ter sempre alguma regra, algo que molda, um direcionamento. Faltou? Rotina, medo, ansiedade e solidão. Olha a outra aí. Ficar consigo mesmo. Solidão, não se impressione. Fator de perturbação. A solidão. Ela nos tira do eixo. E nos impede de entrar em relação conosco mesmo. Tem uma outra passagem também muito interessante de Jesus, que Jesus tinha 12 anos de idade e ele ia com os pais sempre na Páscoa. Então eles subiam para Jerusalém, né? Com 12 anos de idade. E ali ficava nos dias de Páscoa, nas festividades, tranquilo, vivenciando esse momento muito bonito que os hebreus praticavam, que é muito interessante, praticam ainda, não sei se da mesma forma como antes. Mas depois, quando terminou toda a festa, eles pegaram o grupo, né, e voltaram. Voltaram pela aquele grupo, né, com os camelos caminhando a pé e tudo mais. Como era uma turma muito grande, José e Maria acreditou que, como todos os anos anteriores, Jesus estava ali, acompanhando com os familiares e os amigos. Um dia de caminhada, Maria descobre que Jesus não estava no grupo. Perguntou a todos. Volta para Jerusalém. Ficou procurando Jesus por 3 dias. Por 3 dias. Encontra Jesus no templo. E ali, quando ela vê Jesus, ela ficou assim, revoltada, né? Imagina a mãe perder um filho 4 dias sem ver o filho. Aí questiona Jesus: não, mas olha o que você fez. Está todo mundo preocupado, seu pai está preocupado. E Jesus respondeu para ela o seguinte: isso depois de saber do quanto ele estava brilhante ali em questionar os doutores da lei e também ser questionado, né? Então o diálogo dele com aqueles homens todos poderosos, conhecedores da lei e dos profetas, discutindo
de, vamos dizer, igual para igual com Jesus, né? Com 12 anos de idade. Aí Jesus, então, depois da Maria questioná-lo, sua mãe questioná-lo, ele fala: por que me procuras? Não vês que eu estou cuidando das coisas do Pai? No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 27, tem uma outra colocação. Fala assim: não vê que eu estou cuidando dos negócios de meu Pai? Olha, quais seriam esses negócios do Pai? Estamos cuidando dos negócios do Pai? Quando eu me fiz essa pergunta preparando o estudo, ao mesmo tempo me veio as imagens de um monte de pessoas. Eu não vou falar de qual grupo, mas vocês podem pesquisar. E foi vendo essas imagens de pessoas jogando alimentos fora, caixas e caixas de tomate, caixas e caixas de vagem jogando fora, de maçã, chuchu, uma moça pegando chuchu na barreira, assim, jogando no chão. Eu que plantei, eu que cuidei, é meu, eu faço o que eu quiser. Ao mesmo tempo veio em minha mente esse paralelo. Estamos cuidando das coisas do Pai? Eu penso que as coisas do Pai é todo o universo. É a natureza, é meu próximo. Hoje o meu próximo está ainda dividido entre o Geraldo e a mesa aqui, né? Estou dividido, eu tenho um monte de próximos aqui. Lá em casa, meus filhos, inclusive minha filha está até aqui, minha esposa. Eu estou cuidando das coisas do meu Pai porque esse movimento ele precisa ser para dentro. Porque eu não posso amar o próximo se eu não me amar. Para que eu me ame, eu preciso ter um entendimento de minha alma mais profundamente, a ponto de eu conseguir dar conta da solidão, do medo, da rotina, da ansiedade e da liberdade. Os 5 fatores de perturbação. Porque aí sim eu consigo amar o próximo. Aí sim. É difícil caminhar por esse raciocínio, né? Quem sou eu, às vezes fica fácil, né? Eu sou o doutor da lei. Eu sou, se perguntássemos ao mancebo rico, eu sou o mancebo rico, o jovem rico. Se perguntássemos, na época do mancebo rico, seria essa pergunta. Mas se perguntasse para o Fernando Milanês, ele falaria diferente. Eu vivo para seguir o Cristo. Eu sou aquele que cuida dos indígenas, que cuida dos africanos escravos que vieram para o Brasil. Isso é uma resposta que vem de dentro. A outra é a construção do ego.
difícil falar desse tema. Porque faz com que a gente também penetre em nossa alma. E quando a gente faz essa devassa, para encontrar uma resposta do que eu estou cuidando, não é muito fácil. Porque eu começo a perceber os vacilos que a gente vai dando ao longo da nossa existência, por causa do trabalho, por causa das competitividades da vida do cotidiano, o medo de perder o sustento, o medo de não conseguir uma aposentadoria pomposa, e o retardo da nossa entrega na vida para o outro. Porque a gente consegue até entender que é muito difícil a gente fazer isso quando mais novo. Por isso que tem um jovem na mesa que é algo assim espetacular. Espetacular porque ele não precisou deixar os cabelos cair para fazer uma escolha de seguir o Cristo. Ele não precisou deixar os cabelos brancos. Ele, em tenra idade, já conseguiu despertar. Eu fico muito feliz com isso, de ver jovens aqui, né? Eu fico muito feliz porque é um momento em que a gente é tão acessado por tantas coisas, principalmente com a infovia, com a internet. Os buscadores nos conduzem a tantos lugares e nos exigem tanto preparo para disputar o mercado, que a gente retarda um pouco mais esse aceite do convite. Porque só quando eu consigo construir esse homem integral dentro de mim, que é a proposta da Joana, desse volume 2 da série psicológica, é que eu consigo compreender melhor quem sou eu. Alguém quer comentar alguma coisa? Uma crítica, uma observação, um acréscimo? Tem uma fala da Joana aqui que eu gostaria de ler, que ela nos remete a refletir um pouco. Ela fala do homem integral. Capítulo 2. O homem que se afirma pela ação bem direcionada conquista resistência para perseverar na busca das metas que estabelece, amadurecendo a consciência ética de responsabilidade e dever, o que o credencia a logros mais audaciosos, a voos maiores. Essa entrega incondicional que Paulo de Tarso fez depois que ele aceitou esse convite. E o interessante, mês que vem nós vamos falar sobre o livro Paulo Estevam, mas é só uma prévia, para vocês não perderem, não percam. Não foi depois da queda que ele se converteu. Naquele momento ele deu um aceite. E eu acho que trazer isso é importante porque alivia a gente de ter essa pressão de ser imediato a nossa mudança.
ele deu aceite. Eu vou seguir o Cristo. Que foi até uma previsão de Estevão, né? Nossa, se você segue Moisés sem o conhecê-lo, imagine quando você conhecer o Cristo. E ele conheceu o Cristo e foi tão fiel a ele quanto foi a Moisés. E essa mudança ele foi construindo, ele foi se lapidando, como Pedro foi também se lapidando no deserto, depois das várias surras que ele levava depois das pregações, porque ele enfrentava, ele não negava o Evangelho de Jesus e os princípios de Jesus. Então ele era açoitado, era preso, era apedrejado, e ele persistiu. Andou quilômetros e quilômetros e quilômetros, que quando a gente percebe o mapa, a gente fica de boca aberta. Então, todo esse empreendimento que ele teve na construção de si mesmo é que permitiu a conversão. E ele, na dificuldade de entrar em contato consigo, ele pede a essa voz interior que todos nós temos, a esse daimon que eu falei aqui anteriormente, que Sócrates tem, que Hillman vai chamar de vocação, que Stein vai falar que é a teoria da bolota de carvalho, ou seja, aquele carvalho está dentro daquela semente. Então, esse quem eu sou está dentro de nós. Mas não é fácil encontrar essa resposta. Por isso que é tão difícil falar sobre isso. E de maneira alguma tivemos aqui na casa a pretensão de pressioná-los a responder essa questão. Muito pelo contrário. A ideia é que cada um leve para casa esse questionamento: quem eu sou? Para que isso vá ecoando em sua alma. Quem sabe amanhã a gente encontre uma resposta, ou daqui a milênios. Mas tenho certeza, a lei está escrita em nossa alma, em nossa consciência. A iluminação está dentro de nós. Que brilhe a vossa luz. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. É sempre uma alegria muito grande receber todos vocês aqui nessa casa que nos acolhe. E eu gostaria de falar para vocês hoje como eu falaria para os meus familiares, já que nós fazemos parte dessa grande família universal. Eu gostaria de falar 3 coisas. Primeira, invistam na reforma íntima de vocês. Segunda, estudem. A nossa casa oferece estudos que vocês podem se inscrever. Às segundas, quartas e sextas, nós temos 3 estudos. Na segunda é o estudo de tarefeiros iniciantes, mais o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta-feira é o EGE, estudo sistematizado da doutrina espírita. E na sexta-feira é o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos e a obra de André Luiz, Missionários da Luz. Tragam também os tutelados de vocês para a evangelização, para eles poderem se instruírem. Nós temos no horário das reuniões públicas a pré-mocidade, a evangelização infantil e a evangelização de bebês. Aos sábados nós temos a mocidade
E essa atividade é feita às 14h. Nós temos também o grupo de gestantes Abraço de Luz, mas esse acontece só no segundo e quarto sábado de cada mês. Fora isso, a respeito da nossa orientação espiritual e do atendimento fraterno, eles ocorrem também nos horários de reunião pública, e se vocês tiverem interesse, é só chegar mais cedo e dar o nome na recepção. Se quiserem pedir orientação para o culto no lar e visita aos enfermos, também é só solicitar na recepção. Dados os recados, eu gostaria de fazer 2 convites. O primeiro aos frequentadores, que vocês possam colaborar com a nossa casa agora como tarefeiros. Só um momento, agora como tarefeiros. Vocês podem ir até a recepção, dar o nome de vocês e o contato, e a coordenação vai contactá-los. Vocês terão que fazer o curso de tarefeiro iniciante antes de assumirem uma tarefa. Mas se já sentirem isso no coração, vocês serão muito bem-vindos na nossa casa. Não jamais sempre ajuda. Pode falar. Aos sábados, às 16 horas, nós temos o coral. As áreas são limitadas, tá? Então, ela falou ali do coral. É uma das tarefas que nós temos aqui. Eu não vou falar de todas, senão o nosso tempo não dá. Mas na recepção vocês vão ter mais informações a respeito disso, de todas as outras tarefas. O segundo estava nos 2 convites, né? O primeiro foi para vocês, frequentadores. O segundo é para os tarefeiros da casa. Nós vamos ter o nosso seminário que tem o Estudou, que é muito importante que o maior número de tarefeiros possa participar conosco. Vai ser um evento de aprimoramento individual e coletivo, e é muito importante para o nosso fortalecimento. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecer a Deus. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, nós agradecemos por mais esta noite de trabalho e aprendizado. Retornaremos aos nossos lares com a certeza de que já não somos mais os mesmos, depois de ouvirmos estas palavras tão significativas. A semente foi plantada. Que possamos, que a nossa conduta de agora em diante seja pautada na caridade e no amor ao próximo. Perdoe as nossas ofensas e nos ensine a perdoar os nossos devedores e a não nos ofendermos no futuro. Que o Mestre amado nos acompanhe aos nossos lares e abençoe a nossa família. Que assim seja. Podem formar, por favor, a fila à minha direita quem quiser tomar o passe. E nós pedimos a caridade do silêncio. Muito obrigado.